Então nós estamos no capítulo da crueldade do nosso livro amado. E nesse capítulo, nessa parte que nós estamos já na segunda parte desse capítulo, ela vai se referir ao livro dos Espíritos no capítulo da lei de destruição. César tem lugar aqui na frente. Ao capítulo da destruição. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos parar aqui um instantinho, nós vamos lá no livro dos Espíritos, segundo a indicação dela. Olha só onde é que ela indica isso. Ó. Na página 112, ela diz assim, Allan Kardec, na questão 752, pararararará. Então, o que eu pensei assim, vamos lá na 752 para a gente aprofundar e depois a gente volta para cá? Tá combinado? Então, todos vocês estão com o livro dos Espíritos aí na mão, então? Sim. Vamos abrir o índice do nosso livro dos Espíritos. Tá todo mundo aí com um coleguinha do lado. Sim? Sim? Vamos lá no índice? Então, vocês estão vendo assim, ó, parte primeira, tá? Parte segunda, parte terceira. Como é que chama a parte terceira? Leis morais. Quantas são? 10. São 10. Aí, vocês vão ver lei de destruição, achou? Sim. Que é o capítulo 6º. Aí vamos lá, ó. Destruição necessária, flagelos destruidores, guerras, assassino e... Pronto. Entendeu o laço que a Joana de Ângeles fez? Crueldade. É um item da lei de destruição e ela fez um capítulo psicológico dessas questões. Vamos lá na crueldade? Então, vamos lá na página da crueldade. Questão 752. Está na terceira parte, nas leis morais, na lei de destruição, crueldade. Chegou? Crueldade, questão 752. Estamos juntos? Pode-se ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? O que ele responde? É o instinto de destruição no que tem de pior. Porque se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Então a crueldade não é uma necessidade. A destruição sim, mas a crueldade não. Ela resulta sempre de uma natureza má. Então, embora a crueldade possa destruir e destrói pessoas e tantas coisas, ela não é uma necessidade. São os caminhos que a gente tomou. Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Porque nos povos primitivos a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto. E como não experimentam outras necessidades além das da vida do corpo, só da conservação cogitam, é o que os torna em geral cruéis. Veja como é que isso também acontece com os materialistas. Você não precisa ser cruel para ficar desse jeito. O que acontece com os materialistas? Só pensa em boleto, né? Acumular bens, só a beleza do corpo, não é isso? O que acontece com essas pessoas? Elas se tornam empobrecidas, aspas, cruéis, selvagens, competitivas, pisam uns sobre os outros, querem privilégio, né? Quando esse excesso do materialismo chega em níveis insuportáveis, eles começam a perguntar, será que tem alguma coisa além disso? Aí começam a pensar. Eu estava conversando com uma moça, que ela é muito engraçada, a gente ouviu muito com ela, porque ela faz parte desses grupos que gosta muito de malhar,
E tem o negócio das marcas da roupa que mais. Tem umas marcas que nem eu nunca ouvi falar. Qual é a melhor marca? Então tem uma competição de ir com a melhor marca na academia. É um negócio fútil demais, né? Mas é isso, né? É o nível de preocupação. Então, só que acontece uma coisa interessante. Eles já estão exaustos disso. No começo isso é legal. Depois que você começa a ficar exausto disso. De tanta... Uma coisa que não chega a lugar nenhum, né? Uma preocupação com isso. Qual é o músculo que está desenvolvido, qual que não está, qual que deixou de estar, qual que está mole, o que está duro, sei lá o que é. E qual é a marca da roupa. Isso, né? Chega uma hora que isso fica cansativo. Aí eles se perguntam assim, a gente precisa de um pouco de espiritualidade na nossa vida, né? Ah, é. Mas como é que começa isso? Como é que se coloca um pouco de espiritualidade na nossa vida? Isso é um pensamento muito materialista. Porque é mais uma coisa para consumir, entende? Como é que é um pensamento materialista, é isso? É igual a pensar, como é que eu posso tornar meu músculo mais incrível? Qual é o aparelho, qual é a vitamina, qual é o suplemento que eu tenho que tomar? Então, assim, a espiritualidade é igual um suplemento. Nós estamos precisando de um pouco de espiritualidade na nossa vida, né? Tá pensando num suplemento, um whey protein da vida. Paga uma vidente, assim, eles vão... Vai num preto velho, vai numa vidente, vai numa cartomante, sei lá, vai... Ok, louvável, mas assim, não é isso. Quando Jesus diz, os teus olhos são a candeia do teu corpo, ele está dizendo, é a visão das coisas que muda tudo. O modo como você olha, qual é o ângulo que você olha a vida. Se você olha por um ângulo estreito, a sua perspectiva do viver é curto, qual é a marca do sapato, qual é a viagem que você já fez, é só isso. Quanto que você tem no banco... Como é que você pode esticar mais o rosto? É só isso. Quando você abre a perspectiva da vida, quando você abre a visão sobre a vida, por isso que Jesus diz buscar primeiro as coisas do céu. Não é não buscar as coisas materiais, mas se você buscar primeiro as coisas do céu, a sua perspectiva, inclusive sobre as questões materiais, muda. Então, quando a gente vai mudando o ângulo de visão, a maneira como a gente encara os sofrimentos terrenos se modifica também, né? Então, continuando aí. Os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados destroem ou enfraquecem essa influência. Por isso que de tempos em tempos reencarnam espíritos adiantados para impulsionar o desenvolvimento, né? Aí agora vem a questão mais legal desse item, que é 754, é a que eu mais gosto. A crueldade não deriva da carência do senso moral? Porque o que a Joana descreve pra gente? Que as pessoas cruéis, deixa eu só ler ela aqui, ó. Ela diz assim, tem uma indiferença por tudo e por todos, que o imuniza a emoção e a piedade. Então ele machuca o outro e não se importa. Sente até prazer em machucar. Se sente superior quando fere. Diferindo dos outros psicopatas, mas é também, né? Não foge ao convívio social. Pelo contrário, quer o convívio para ter gente para machucar. Né? Para poder estar mais próximo das futuras presas que elege. Motivado pela inveja, pelo despeito, ou simplesmente porque se encontra ao lado de alguém que está no momento errado e no lugar equivocado. Eu sempre falo, gente, festa estranha com gente esquisita, sai fora, né? Festa estranha, gente esquisita, não é pra gente estar. Então, é o que ele está contando aqui. A crueldade não deriva da carência do senso moral? Porque Kardec está perguntando assim, pô, uma pessoa que é psicopata, né? Indiferente e tal. Essa pessoa não tem senso moral, não é possível, né? O que vocês acham? Sem ler a resposta. Vocês acham que um psicopata, uma pessoa que está vivendo a crueldade, carece de senso moral? Não? Sim. Uma pessoa sem moral? Né? A gente não fala que é moral? Né? Pois os espíritos que dizem não, tem senso moral, só que não desenvolveu. Porque se não tivesse senso moral, como é que um dia ia ser bom?
Porque todos nós estamos evoluindo. Como é que vai evoluir quem não tem senso moral? Então vamos ler a resposta na palavra deles, é bem melhor, né? Vamos lá. Dize da falta de desenvolvimento do senso moral. Eu estou dizendo, diga que é falta de desenvolvimento. Não digas carência. Porque o senso moral existe como princípio, como germe, em todos os homens. É esse senso moral... Gente, até o Escadinha tem senso moral. O Escadinha, lembra do Escadinha? Também tem senso moral. A pessoa mais cruel da Cracolândia também tem senso moral. Um miliciano tem senso moral. Só que de que maneira se apresenta o senso moral nessas pessoas? Vamos ver? Olha só o que ele diz. O senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como o princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. Olha que lindo. O perfume de uma rosa está lá no germe, na sementinha dela, lá embaixo da terra. Mas ainda nem nasceu a rosa, ainda nem chegou o perfume. Mas chegará. Né? Bom, olha aqui que Kardec comenta. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis as circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de umas detém ou neutraliza o das outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral. Como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Então vai ser uma questão de equilíbrio. Ó, vai fazer assim e pronto. Né? Aí o bem vai preponderar. Então, no nível moral que a gente ainda se encontra, aqui a gente vai encontrar vários graus de desequilíbrio, né? Pessoas mais assim, né? Aqui, a selvageria em alto grau, né? Outros aqui, outros aqui, outros aqui, né? Quando a gente fizer assim, ó, a gente já tá no mundo de regeneração, os mundos felizes e por aí vai, né? É uma questão de tempo, não é isso? 755. Então, 754 é um bicho essa questão, né? 754. Como pode dar-se que no seio da mais adiantada civilização enquanto uma pessoa selvagem? Como é que pode isso? Se uma civilização subadiantada e tem um camarada lá, né? O que vocês acham? Como é que pode isso, né? Um grupo tão... Vocês não veem família assim? A família toda, nossa, né? Todas, ok, mas tem uma pessoa daquela família que é... Por que vocês acham que é assim? Não vale ver a resposta. Por que vocês acham que é assim? No meio dos bons é que a gente vai progredir. Então, Deus mescla a gente para que juntos a gente possa ajudar aos que estão ainda um pouco atrasados a se melhorar. E isso também é um exercício de quem já está melhor. Exercita a compaixão, a doação, a fraternidade, a compaixão, né? Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos, são, se quiseres, selvagens, que da civilização só tem o exterior, lobos extraviados em meio de cordeiros. Então, espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados na esperança de também se adiantar. Não é uma garantia, mas Deus dá essa chance, né? Mas desde que a prova seja por demais pesadas, predomina a natureza primitiva. Então não é uma garantia, mas é uma possibilidade. Última, 756. Um dia a humanidade vai se ver livre dos seres cruéis. Vamos ver. A humanidade progride. Esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom quando este é joeirado. Mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Gente, não é desaparece e vira zero, pó, né? Não é isso. A gente quer sempre jogar fora, né? Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal.
Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais que o homem há conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Bonito, né? Uma visão tão esperançosa, né? Assim, de futuro bom. Então, ok. Vamos ver aqui, eu preparei uns slides para vocês sobre isso. Vamos caminhar. Então, ó, a nossa doutrina, ela é formada por 5 obras básicas. Muito bem, ponto. Para quem respondeu, 5. Quais são as 5? Livro dos Espíritos. Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente. Muito bem, eu botei em ordem de publicação, né? Depois eu coloquei aqui essas 2 obras que estão fora do Pentateuco. O que é importante aqui, Obras Póstumas, foi a Sociedade Espírita de Paris, né, que reuniu os escritos do Kardec e montou essa obra, que é maravilhosa, né? São escritos ótimos dele, comunicações de espíritos, né? Mas não foi ele que organizou esse livro, porque ele já tinha morrido, por isso que é obra póstuma. Tá? Ele vai ter outra, né? Porque tá cheio de escritos dele. Daqui a pouco tem Obras Póstumas 2, 3, 4, né? Então, essa obra é chamada de obra-mãe. É a primeira. Ele organizou didaticamente essas perguntas, por temas. Então, já temos 167 anos de Espiritismo. Segundo o espírito Carlos Lomba, no livro Ceareiros de Volta, ele diz que minimamente nós somos espíritas pela segunda vez. Minimamente. Porque ele já escreveu isso há muito tempo. Já deu tempo de outros espíritos reencarnar. Por que nós somos espíritos pela segunda vez? Mesmo que vocês tenham nascido em família católica ou qualquer coisa assim. Nós não teríamos tanta paixão pelo espiritismo se nós não estivéssemos aqui já pela segunda vez. Nós seríamos apenas um público que toma um passo e nunca mais volta. Esses que estão ainda... precisamos de um pouco de espiritualidade na nossa vida, consumindo whey spiritual. Eles são ainda, nem espíritas ainda são muito distantes das verdades espirituais, né? Então, creiam, já somos espíritas pela segunda vez. Vocês não tiveram uma sensação, quando encontraram os livros espíritas, que vocês já sabiam aquilo? Assim? Isso me é familiar. Nossa, isso é exatamente o que eu penso. Isso é prova de que é segunda vez, minimamente, tá? Então, eu mostrei para vocês que ele é composto de 4 partes. A primeira parte, que se chama como? A primeira parte, ó, as causas primárias. Então, Kardec fez um livro só para as causas primárias, que ele deu o nome de A Gênese, para diferenciar do livro do Velho Testamento, Gênesis, né? A Gênese, a origem, as causas primárias. A segunda parte, que o Kardec denominou aqui, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, que ele trata da nossa comunicação com o mundo espiritual, ele escreveu um livro só para isso. Qual é ele? Livro dos Médiuns. A terceira parte, que são as leis morais que a gente viu hoje, a lei da destruição, ele escreveu um livro só para isso. Qual é? O Evangelho. Então, o Evangelho é sobre as leis morais. E a quarta parte, que ele falou aqui, que ele deu o nome de Penas e Gozos Futuros, Esperanças e Consolações, ele escreveu uma obra só sobre o futuro, que é o céu e o inferno, que conta dos espíritos que já desencarnaram e conta como é que foi o lado de lá, né? Então, nós temos aí as leis morais da vida, na terceira parte, na qual a gente está estudando agora, por causa da Joana de Ângeles, a crueldade, a lei da destruição. Mas, a gente, como já leu as questões da lei da destruição, eu vou mostrar as leis morais todas para vocês agora, para vocês terem uma visão de todo, tá bem? Então, lá na terceira parte, olha elas aí, ó, que a gente viu no índice. Olha a lei da destruição ali, é a quinta, né? Que nós lemos essas questões. Vocês já estão situados? Entenderam onde é que a gente está? Sim. Então, a última é a lei de justiça, amor e caridade, que é uma junção, sabe? Muito importante. É como se a gente lesse todas as outras numa só.
Não é à toa que ele colocou como sendo a 10ª. Essa ordem didática, você vê, ele pensou em começar com a nossa relação com Deus. Né? Muito bem. Para que conhecer leis morais? O que vocês me dizem? Só pra gente ser um espírita legal? Pra saber se você tá andando na linha. Pra ver se você tá andando na linha. Pra que mais? As consequências da vida futura. Pra conhecer as consequências da vida futura. Pra puxão de orelha, né? Balizar nossa vida. Pra o quê? Balizar nossa vida. Para balizar a nossa vida. Se eu, em vez de perguntar leis morais, se eu perguntasse assim, para que conhecer as leis de trânsito? O que vocês me diriam? Dirigir com segurança. Para ter segurança. Para que mais? Para orientar. Mas entender para quê? Para o quê? Prejudicar e querer. Para não prejudicar, para você não morrer, para você não bater com o carro, né? Se você não souber que vermelho é para parar seu carro e continuar andando, você morre, né? Então nós precisamos de leis nesse mundo que a gente está. Então a gente precisa de asseguramentos e referências externas. Quando a gente for espíritos mais evoluídos, essas referências externas já serão internas. Então vamos pensar no senso moral. Hoje, quem está no nível de crueldade, essas leis estão, nossa, muito distantes. Um dia, essas leis serão tão naturais que a crueldade enfraquece e a benignidade, o bem e o belo é o natural. Né? Então, o que vocês acham que é isso aqui? Eu tentei fazer uma balança, tá, gente? Essa pergunta que o Allan Kardec faz, onde estão as leis que os espíritos podem estar na consciência? Na consciência do homem, né? Onde está escrita as leis de Deus? Onde estão? Na consciência, né? Só que quanto mais inconsciente você tiver, mais distante você está. Para você se tornar consciente, nossa, aí você já está show, né? Não precisa de uma lei externa Não se precisa. eu tenho dentro do meu coração. Da minha Exatamente, consciência, exatamente. né? Ao passo que a gente vai evoluindo. Né? Então, para que conhecer as leis morais? Para a gente ter equilíbrio, para a gente ter proteção. Então, as leis morais são referências para a gente ter uma vida em equilíbrio e para a gente conseguir se proteger, para não morrer, né? Para não bater com o carro, para a gente, não é? Para a gente se proteger. Significa dizer que toda vez que a gente adoece, isso é desequilíbrio, isso é afastamento das leis morais. Qualquer das 10, tá? O seu adoecimento, qualquer problema que você tem, tá nas 10. Tá? Essas 10 você está no Evangelho. Sim, tá no Evangelho explicitamente, mas olha, nós vamos olhar as 10. Né? Então, na questão 633, vamos lá? Abre aí o Livro dos Espíritos. Quero ver vocês craquem abrir o Livro dos Espíritos. 633. 633. Questão 633. Ó, tem um Livro dos Espíritos aqui, tem um pouco, vê? Tem um aqui, ó. Eu estava falando para ele que nessa hora eu não consigo mais ler de letrinha. Ah, mas essa letra é maior. 633, ó. Vamos lá. 633 está dentro da lei divina ou natural. Kardec pergunta: a regra do bem e do mal, que você poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder e um guia seguro? Será que a lei de Deus é um guia seguro para a gente mesmo? Sim. Será? Sim. Aí ele responde assim, os espíritos respondem: quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Verdade ou não? Sim. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. A gente passa mal, né? Come uma feijoada e vai trabalhar depois. Vai ser difícil. Aí você começa a se sentir um pouco pesado, aí você acha que foi a laranjinha
que eu comi foi a couve, né? Quando na verdade foi aquele linguição danado, que tá o pai, sei lá o que, da feijoada, que a gente comeu em excesso, comeu mais do que deveria. Então a gente passa mal, né? Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite. Essa palavra eu botei em vermelho, porque para mim limite é a essência de tudo na vida material. Tudo aqui, toda a nossa confusão com a vida material é porque a gente não sabe o limite das coisas. A gente aprende como o limite, excedendo, voltando para o equilíbrio. Excedendo, voltando para o equilíbrio. Até a gente cansada, esse vai e vem, a gente aceita o limite, né? Eu estava lá na Paraíba esse final de semana e conheci o sertão. Eu nunca tinha ido ao sertão. Nunca tinha ido a um lugar tão seco, os rios secos. Nunca tinha visto rio sem água, gente. Impressionante. E me chamou a atenção porque lá eles não têm carne de vaca. A carne de lá é de bode. E o leite é da cabra. Não é leite de vaca. E por que a carne é de bode? Porque bode é um animal que suporta a seca. E ele se alimenta de uma vegetação que tem lá, que tem água dentro. O bode come, a vaca não. O boi também não. Mas o bode come aquele tipo de planta que tem líquido, né? Que hidrata. Então, eles têm um limitador do clima. E é justamente o limitador do clima que eles têm naquela região em que eles lidam com esse limite. É isso, tá posto para eles. Não é uma coisa da vontade deles. Ah, a gente gosta mais disso do que frango, gosta mais do bode. É um limitador. E como é que eles lidam com esse limite e como eles administram esse limite? Isso fala da grandeza e do desenvolvimento moral daquela região. Impressionante as casas espíritas que eu fui lá. Muitas. Um trabalho espiritual belíssimo que eles têm lá. Eles têm casa espírita, com pássaro, tudo eles têm. E a água só chove uma vez por ano. Ou dezembro ou janeiro. E eles constroem cisternas imensas para poder guardar um pouco dessa água da chuva para os momentos difíceis. E nem por isso perdem a alegria, perdem a convivência, eles dão conta da vida. Então a gente... e outra coisa que eu achei impressionante, é uma vegetação própria daquela região seca, a cor da vegetação, né? Uma pouca chuva torna todas elas verdes rapidamente. Numa velocidade que a gente não tem aqui, porque o tipo de vegetação lá tem essa característica inacreditável. Deixa uma plantinha seca, quanto tempo você leva para ela ficar verdinha de novo? Lá é quase que imediato. Molhou, no dia seguinte elas já estão começando a verdejar. Então a gente vai compreendendo o que é o limite da vida corpórea. Por que a gente tem uma vida corpórea? Porque se a gente ficasse só no mundo espiritual, sem a experiência da vida corpórea, nós não lidaríamos com limite. A gente tem limite de dinheiro, limite de tempo, limite do corpo, limite do clima, limite da temperatura. A gente tem limitador para tudo aqui. E o que é o nosso sofrimento? Porque a gente fica embolado com esses limites, não é? A gente tem dificuldade de aceitar os limites, ou às vezes a gente se encolhe nos limites. Então, a gente precisa lidar com os limitadores numa boa medida. Nem acomodação, nem seu excesso, né? Aí que está o desenvolvimento da gente, do desapego, não é? Seguindo, então. Então, quando desequilibra, a gente começa a experimentar as injustiças, tá certo? O que equilibra a injustiça? O que faria a nossa balancinha ficar equilibrada novamente? Vamos lembrar da última lei. Essa inexperiência moral que a gente viu aqui no item da crueldade, não foi? Todos temos senso moral, mas falta a gente desenvolver. Quando a gente ainda não tem desenvolvido o nosso senso moral, o que vai acontecendo? Muitas iniquidades, muitas injustiças. A gente está num excesso, né? Excesso do mal. E aí, o que vai equilibrar, então, para a gente poder voltar ao equilíbrio, é o amor e a caridade. Então, o que vai trazer justiça para nossas vidas é a experiência do amor, que a prática dela é a caridade. Olha, gente, essa caridade não é caridade só física, não.
material, é a caridade moral. Então, melhorar os nossos relacionamentos, melhorar a nossa maneira de ser, né? Para poder equilibrar novamente. Então, se a gente quer justiça, temos que desenvolver o amor e a caridade, né? Estamos juntos? Então, eu coloquei elas aí. As nossas leis. Então, todas elas, essas que estão, que a gente trabalhou, que a gente estudou. Eu vou passar rápido, vocês não dormirem, tá? Então, quando a gente está na lei de adoração, no seu excesso, a gente está vivendo o fanatismo. Quando a gente está na lei do trabalho, no seu excesso, a gente tem exploração. Quando a gente está na lei da reprodução, no seu excesso, a gente está vivendo a leviandade. Leviandade afetiva, né? Na lei de conservação, a privação, a escassez. Na lei da destruição, crueldade, né? Na lei da sociedade, o individualismo, o egoísmo. Na lei do progresso, a ambição. Na lei da igualdade, o privilégio que a gente adora. E na lei da liberdade, a desordem. Né? Agora vamos ver com amor e caridade, que espetáculo. Olha lá, fé raciocinada, valorização do trabalho, compromisso afetivo, proteção ambiental, por exemplo, quando a gente sabe conservar. A transformação, isso está na primeira pergunta da lei da destruição aqui no nosso livro dos Espíritos, que ele pergunta assim: é da lei da natureza destruição? Respondem os Espíritos: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que você chama de destruição é transformação. Não é bonito? Se a gente fica com o olho só no que está perdendo, não entende a transformação que está acontecendo. Né? É bonito demais pensar isso. Na lei da sociedade, quando está em equilíbrio, cooperação não é competição. Na lei do progresso, a nossa evolução. Na lei da igualdade, a fraternidade. E na lei da liberdade, a responsabilidade. Só é. Então a gente está vendo as nossas leis morais. Onde é que a gente vai quando a gente se perde delas, dessa referência? Porque a gente vai para o excesso. E quando a gente volta para o equilíbrio, a conquista moral que a gente tem com elas. Beleza? Aí eu pensei o seguinte: vocês sabem que todos os nossos problemas estão nesse círculo aí? Acredita? Fala um problema aí que a gente tem. Qualquer um. Qualquer ação. Vocês não têm problema não, gente? Não tem problema? Ué, vocês estão no mundo feliz, não me contaram, nem me levaram para ele. Vocês têm problema? Ninguém tem problema? Família. O quê? Que problema na família? Desentendimento entre as pessoas. Desentendimento entre as pessoas. Ah lá, olha. Pode estar no apego, pode estar na falta de planejamento familiar. O que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? São as leis. Leis morais. Então vamos pensar. Você tem problema de fanatismo e ceticismo? Eu sou ateu. Eu acho que tudo uma bobagem. Sua questão está na lei de adoração. Você está tendo burnout? Problema na lei do trabalho. Ou você está na ociosidade, na procrastinação? Você está precisando ler a lei do trabalho. Está entendendo? Que os nossos sofrimentos têm a ver com a falta de desenvolvimento do senso moral, que ele falou aqui na crueldade. Isso significa, a lei moral, essa referência do nosso coração, nós estamos distantes. Quanto mais afastado, mais desequilíbrio. Isso aqui são exemplos de desequilíbrio. Então vamos ver lá, na lei de a 6, por exemplo, que é a lei de sociedade. Você está vivendo relações em que você é salvacionista, você está ferindo a lei de sociedade. Você está vivendo um momento de isolamento, você se afastou de toda a convivência, você está ferindo a lei da sociedade. Salvacionista é o quê? Você quer salvar todo mundo. Essa coisinha simples. Você não cuida de você e quer salvar todo mundo. Não, toda semana eu trazia alguém pra cá, agora eu parei com isso. Muito bem. Mas Não, mas pode trazer, tá tudo bem. Você está vivendo um encolhimento existencial na sua vida? Você está menor do que seu tamanho? Você está vivendo depressão ou você está vivendo na impulsividade? Isso é uma questão que está na lei da liberdade. Você está precisando aprender a ser livre.
Você está usando mal seus recursos do livre-arbítrio. Então, eu botei exemplo, tem muito mais, tá? Para vocês terem uma ideia que as nossas questões existenciais, elas estão referenciadas no excesso do nosso uso da lei moral. Nós estamos ultrapassando os sinais de trânsito, né? Tá vermelhão e você botou 120. É isso? Ou tá verde o sinal e você ficou com o carro parado. Causa engarrafamento no trânsito. Né? Então, o que acontece com a gente em relação a uma referência à lei moral? Ou a gente está vivendo o excesso, ou a gente está vivendo a falta. Então, você pensando na sua questão, eu estou vivendo problema de dependência financeira. Sabe onde é que está o problema? O número 4 é a lei da conservação. Então, você está com uma questão da lei da conservação. Vamos lá na lei da conservação? Procura no livro dos Espíritos, por favor. Ah, não, você disse que a 10ª é tipo um A resumo 10ª de todas, né? Vamos lá na lei da conservação? Vamos à questão 717. 717. O que Kardec está perguntando aí? Mas, resumindo, ele está perguntando o quê? Não é resposta. O que Kardec está perguntando? O que pensar de quem? Dos ricos. Dos poderosos que acumularam bens em excesso, buscando o supérfluo, prejudicando aqueles a quem falta o necessário. Esqueceram a lei de Deus e terão que responder por isso. Mas o legal é a resposta do Kardec. Vamos ver o comentário dele? Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. O que isso quer dizer? Pode errar, gente. O que isso quer dizer? Não tem como mensurar ou medir o que é necessário sobre isso. Não tem um checklist para separar. Isso é necessário, isso é supérfluo. Então, cada um de nós vai ter que descobrir o que é necessário, o que é supérfluo para você. Por isso que a gente vai fazer... Dependência financeira. Lembra a nossa conversa passada? Que eu coloquei, a gente confunde o quê com o quê? Afeto com din-din. Quando a gente confunde afeto com din-din, como é que a gente fica em relação à lei de conservação? Se eu me sinto amado, quando alguém custeia as minhas necessidades, isso se torna necessário para mim. Então, eu vou criar laços de dependências financeiras para me sentir importante, amado, querido. Vocês ficaram agora tão calados. É porque isso está falando, ei, você não está entendendo o limite do supérfluo necessário. Não tem problema você necessitar do dinheiro de alguém durante um tempo, porque você está vivendo um momento difícil, ficou desempregado, ainda não conseguiu uma nova colocação, não há problema nenhum. Mas uma outra coisa é você, adulto, necessitar de outro como se você fosse criança. Não conseguir se prover. Então, se essa pessoa for embora da sua vida por morte, por separação ou qualquer outra coisa, como é que vai ser? Como é que você vai se virar? Aí você vai procurar outro para você ser dependente? Então, isso é um problema de lei de conservação. Você não está sabendo conservar seus bens. Você está entregando ele todo na mão de alguém. Cuida dos bens materiais para mim. E eu só usufruo. Entende o que é? O que a lei da conservação está falando? A lei da conservação tá. Você precisa entender o que é necessário e supérfluo para você. E poder fazer acordos no seu entorno para você dar conta, primeiramente, do que é necessário. Agora, dependendo da nossa idade, o que é necessário e supérfluo vai mudar, né, gente? Quando você tem 15 anos, o que é necessário? Quando você tem 30, outra coisa é necessária, graças a Deus. Agora, o problema é quando você chega nos 40, escolhendo como necessário o que você achava necessário aos 15. Isso é problema. E se você se torna um acumulador?
Né? Questão 717. Você deve ter passado muita escassez em outra existência ou nessa, que você morre de medo de faltar. Então a sua vida toda é preocupada em acumular. Busca segurança, segurança, segurança. Aí você tem 40 anos e ainda está buscando segurança. Aí você tem 60 e ainda está buscando segurança. Gente, não vai ter limite essa busca de segurança? Ele está perguntando, se não tem nada de absoluto, você vai ter que dar um limite para você, senão isso não vai parar. Porque se você conseguiu juntar 100 reais, aí quando você chega nos 100, não, tem que ser 200. Aí chega 200, não, tem que ser 300. Aí chega no 300, não, tem que ser 400. Entendeu o que é o limite entre o necessário e o supérfluo? Então você perdeu a referência do necessário e supérfluo. Aí você está tornando o supérfluo necessário. E quando a gente torna o supérfluo necessário, a gente entra em desequilíbrio da lei moral, a gente fica doente. Doente. Desenvolve pânico, desenvolve depressão, transtorno de ansiedade. Porque isso dá uma ansiedade sem fim. Porque nunca tá bom. Nunca tá bom. Eu não me esqueço, gente, do rosto do Cid Moreira. Nunca estava bom. Ele consertou tanto, ficou horrível. Entendeu o que é o supérfluo virando necessário? É isso, deforma. Vamos lá na questão 1009? Vamos lá na 1009. 1009. Vocês sabem quantas questões tem o Livro dos Espíritos? 1019. Dependendo da edição. Tem 1019 perguntas, a gente vai para 1009. 1009 são espíritos escrevendo. Ó, Santo Agostinho, Lamennais, Platão e tem Paulo de Tarso. Paulo de Tarso está no nosso Livro dos Espíritos. Vamos para o parágrafo que começa assim. O que é o castigo? Pode ser o que é o sofrimento. Porque castigo é uma palavra que ficou feia, né? O que é o sofrimento? Acharam? Ele começa assim. Achou? Achei. Achou? Olha o Paulo de Tarso explicando pra gente o que é sofrimento. Olha bem. Lá no final. O que é sofrimento? No final dessa questão. Na 1009 tem o Paulo de Tarso dizendo: o que é o sofrimento? É a consequência natural do falso movimento da alma. Qual é o falso movimento da alma que a gente aprendeu hoje? Ir para o excesso ou ir para a falta. Isso é a gente fazendo, ele deu o nome de falso movimento da alma. Tá claro? Diz ele: uma certa soma de dores que vão fazer a gente desgostar da deformidade. Tereza, você está falando de no falso movimento da alma, que você vai para o excesso ou para a falta, qual é a finalidade disso? Aí ele diz, é uma consequência natural. Vai doer, mas foi você que foi para lá ou para cá. E nós vamos ficar aí até... Lê aí, gente. Desgostar do quê? Da deformidade. Até a gente desgostar. Significa que a gente gosta. Porque a gente se afasta tanto que a gente começa a achar que é isso mesmo. E aí a gente começa a sofrer. Sofre, sofre, sofre. Foi Deus que enviou esse sofrimento? Não. A gente se acostumou com ele e passa a se afeiçoar à deformidade. Pega uma pessoa que grita, que tem o hábito de gritar. A gente que não grita fica assim, gente, como é que aguenta essa impulsividade de gritar? Mas a pessoa já se acostumou tanto a gritar que para ela não é deformidade. Não é. Aí quando adoece, vai procurar um tratamento, aí que começa a juntar que aquela maneira de lidar com suas emoções através do grito é uma deformidade. Vocês sabem que nós vivemos deformidade, a gente nem desconfia que é uma deformidade. A gente acha que é isso mesmo. Então, para a gente desgostar da deformidade leva tempo.
E é o retorno para o equilíbrio das leis morais que vai ser o nosso grande projeto de cura, que pode levar várias reencarnações. Então, o que é o sofrimento? Consequência natural de um falso movimento da alma. Lembra da repetição que eu falei no encontro passado? Isso é falso movimento. Parece que está movimentando a mas não está saindo do lugar. Então, você vive naqueles excessos que eu coloquei naquele ciclo da lei moral e acha que é isso mesmo. Todo mundo faz, ué. Como que eu não vou fazer? Né? Todo mundo é ambicioso, como que eu não vou ser? Todo mundo aqui mete a mão, como que eu não vou meter também? Todo mundo aqui se dá bem, como que eu não vou me dar bem também? Isso é falso movimento da alma. Então, você conseguir manter seu movimento reto não é fácil. Custa pra gente. Mas se a gente escolher esse caminho, em que a gente está saindo dos movimentos de deformidade, em breve, essa saúde se manifesta na gente, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Tá certo? Isso é uma questão de tempo, né, gente? A gente precisa se trabalhar para chegar lá. Então, aqui, ficou claro para vocês que todas as nossas confusões estão no excesso ou na falta desse prumo da gente? Então, você pode olhar como... Eu botei essa, vocês podem pensar outras, né? Eu pensei que, por exemplo, preconceito, sentimento de superioridade é uma questão da lei de igualdade, que a gente está com dificuldade de lidar. Os preconceitos fazem parte disso. Né? Preconceito de qualquer ordem. Cor, raça, religião, qualquer preconceito. É porque a gente está partindo do princípio que tem os melhores e os piores. Se você está o tempo todo se medindo com os outros, quem é melhor que você, quem é pior que você, se você se acha pequeno, se você se acha grande, você está com uma questão com a lei da igualdade. Você precisa poder trabalhar isso. Então, que possamos fazer aqui uma boa viagem nas leis morais, né? Tranquilo? Então, vamos voltar para a Joana de Ângeles agora? Hoje a gente está, hein? Vamos lá para ela. O que diz a nossa querida Joana? Então, desenvolvimento da crueldade já tá ok, tá certo? Vamos lá para terapia para crueldade? Como é que a gente sai dessa? Como é que sai dessa? Eu queria... Vamos ler o primeiro parágrafo, que ela diz assim: diante desses infelizes infelicitadores, são necessárias condutas de segurança moral. Por que ela está falando de conduta de segurança moral? Lembra que eu falei que as leis morais oferecem para a gente proteção? Que a gente precisa entender que quem está na faixa da crueldade não é que não tenha senso moral, ainda não tem ele desenvolvido, ainda está em germe, ainda está de uma maneira muito latente. Então, nós temos que adotar condutas de segurança moral para aqueles que ainda não têm condições de manifestar seguramente o seu desenvolvimento moral. A fim de que as suas provocações bem urdidas não se transformem em razão de sofrimento ou de angústia geral ou então pessoal. Então a gente precisa, diante de pessoas cruéis, ter atitudes de segurança moral. Então eu queria que vocês achassem 8. Aí. Quais são? Quais são as dicas que ela vai dar para que a gente possa oferecer algum tipo de ajuda para quem vive nessa faixa difícil? Vamos a elas? Número 1, regressão de memória. Número 1, regressão de memória, certo? Credores de compaixão, mas necessitados sem conto de tratamento cuidadoso, mediante psicoterapia especializada, nas quais o psicoterapeuta pode recorrer, regressão de memória. Então bota aí, número 1. É o primeiro movimento. Um trabalho terapêutico em que essa pessoa adoecida possa fazer um retorno às suas questões primeiras. São 8 condutas aqui, ó. São 8. 8 condutas morais. Condutas que ela vai dar terapêuticas. Terapêuticas. 2. Praxiterapias. Praxis é prática, né? São terapias objetivas, terapias ocupacionais,
Terapias, ou seja, ações em que ele possa se ocupar de coisas positivas, de qualquer ordem, né? Como um trabalho, um ofício. Como um trabalho, um ofício, mas que tenha cunho terapêutico. 3. Conversações pacientes e contínuas, que é a terapia que dá isso, né? 3. Conversações pacientes e contínuas. 4. Músicas relaxantes. E danças, né? Para que músicas relaxantes e danças? Para mudar a frequência do pensamento. Porque o pensamento de quem vibra na faixa da crueldade só pensa isso. Então, músicas relaxantes e danças. 5. Em casos especiais, a terapia é psiquiátrica, então medicamentos, né? 5. 6. Ao mesmo tempo, a terapêutica espírita dá bioenergia, passes, né? Tomar passes. 7. Atividade de desobsessão. Por quê? Quem vibra na faixa da crueldade, os espíritos que o acompanham são dessa ordem também. Então, precisa de tratamento de desobsessão. Acharam? Nesse caso, as atividades de desobsessão constituem recurso inabordável, rico de valiosos processos libertadores. Ok? E o último, mais alguns parágrafos à frente, é conveniente a manutenção da terapia preventiva. 8ª. O que é terapia preventiva? Reflexão ponderada, meditação, oração e a prática da caridade. Isso está dentro da terapia preventiva. Ok? Então, 1. Regressão de memória. 2. Praxiterapia. 3. Conversações pacientes e contínuas, que é a psicoterapia. 4. Músicas e danças. 5. Psiquiatria, que são os medicamentos. 6. Passes. 7. Desobsessão. E 8. Terapias preventivas. Ou seja, não é tão simples assim sair desses quadros, né? Isso se a pessoa quiser se tratar. Então, ainda temos isso, assim, para a pessoa poder sair dessa deformidade, tem que desgostar da deformidade para querer se tratar. Precisa estranhar, precisa não querer. Porque enquanto a pessoa está mergulhada nesse excesso, ela acha que é assim mesmo. Bobo é quem não é. Mesmo que ela esteja sofrendo, mesmo que ela sofra. Mesmo que ela sofra, né? Eu não estou conseguindo me lembrar o nome do filme, mas tem um filme que não sei se está na Netflix ou está no cinema, que é um casal que vive uma relação de muita violência invisível, né? Dessas violências que eu falo aqui, que o agressor agride e diz que a vítima é culpada, né? Eu acho que acaba aqui ou termina aqui. Assim que acaba. Assim que acaba. É um livro que virou filme. E aí, quando eles têm uma filha, é que tudo muda. Né? Então, é no cinema, não é? Então, uma pessoa que viu esse filme falou assim: esse filme é o capítulo do seu livro, As Faces Invisíveis da Violência. Porque face invisível por isso, que essa violência surda que a gente vive no lar, que a gente demora para descobrir que a gente está mal parado e que lesa e que nos enfraquece, nos dificulta de tomar atitude, essa é a mais lesiva que a gente tem. As violências que são visíveis, essa todo mundo vem ao seu encontro. Difícil essa violência diária da fala, da desqualificação diária e contínua, do escárnio, da ironia, que a gente até ri, é essa que lesa profundamente as nossas almas, corrói a nossa autoestima. Então, cuidem de manter o equilíbrio, né? As leis morais estão aí, a referência que Deus nos deu está aí. Agora a gente precisa se esforçar para seguir. Porque se a gente precisa desgostar da deformidade, é que a deformidade nos é muito própria, muito próxima, muito comum. Né? Então a gente precisa
né, dá conta. Eu acho interessante no Instagram, toda vez que tem alguém dizendo como é que a gente deve tratar os filhos, ou como é que a gente deve cuidar da nossa criança interior, seja lá o que for, tem sempre um comentário assim, é muito difícil ser pai e mãe, porque é muita regra, que é muito isso, que é muito aquilo. Eu entendo que às vezes isso é um pouco cansativo, mas nós estamos mudando a mentalidade. Nós estamos mudando o pensamento preconceituoso. Então a gente precisa, nesse momento mesmo, sentir muito desconforto. É natural que seja desconfortável. Antes, educar uma criança era simples assim. Você bota de castigo, bate nela e tá tudo certo. E todo mundo faz isso. E nós temos adultos violentos. Se a gente está querendo mudar esse mundo violento, nós vamos ter que mudar o começo. E é trabalhoso a gente fazer diferente do que os nossos pais fizeram com a gente. Eu sei que é. Porque é mudar uma maneira de pensar que não é conhecida pra gente. Né? Então, é um esforço natural que a gente vai precisar fazer. Sair dos lugares acomodados e lesivos que a gente habita. Mas a gente tem que descobrir que é lesivo em primeiro lugar. Diga. Eu vi uma vez um filme, eu não consigo me lembrar o nome, mas assim, me chamou demais a atenção, que era um agente condicional, aquela pessoa que acompanha o preso quando ele vai para a liberdade condicional. E era um senhor que estava na época de se aposentar e precisava encontrar um substituto para aquele posto. E a grande dificuldade é que ele era agente de ex-presidiários, agora na condicional, extremamente cruéis. E ele precisava encontrar alguém que não se deixasse engambelar e que conseguisse olhar para aquelas pessoas como realmente elas são. Porque só aí ele ia conseguir ser um bom agente condicional, então que elas caíssem Reincidissem no mal, né? Reincidissem no mal. Entendo. Então eu fico pensando como às vezes é difícil. Como às vezes é difícil. Claro, claro. Seja no outro. Claro, claro. No filho, no pai, Sim. na mãe, no marido. Sim. Então, a pessoa fica muito tempo naquela relação e adia até propor a pessoa um tratamento ou em si buscar Sim. um tratamento. A primeira coisa que a gente precisa aprender é dar limite, que foi uma das primeiras palavras que eu utilizei. E a conseguir ver, né, enxergar. Isso. Precisa dar nome. Olha, a nossa relação está tóxica. Porque eu tenho me sentido cada vez menos feliz aqui. Né? E aí, claro que o outro vai dizer, mas você é muito exigente. Então tá, então fica exigente agora. É isso. Então, a gente, a partir de hoje, vai parar de gritar. Então, você precisa aprender a segurar seus impulsos. De gritar, de dar soco na mesa. Tem pessoas que a relação é normal de dar soco na mesa. Eu conheci um casal que era comum o cara quebrar a porta. Tinha trocado não sei quantas vezes a porta de casa. Que quando ele ficava com raiva, ele esmurrava a porta. Então, assim, não tem uma coisa errada, tá precisando de ajuda, de tratamento. Não é pra gente achar isso natural e ficar comprando porta. Né, gente? Então, nós precisamos desnaturalizar as violências. Tá certo? Apelidos que são desqualificantes. Né? Outro dia eu estava conversando com uma moça que o apelido dela era Dentão. Eu falei, gente, o que você acha desse apelido? Desde criança eu tenho. Pois é, mas você não é mais criança. Você é um profissional, não combina você ser chamado de Dentão nos lugares. Pensa sobre isso. Né? Quando ela era criança, o rosto pequeno, o dente era grande. Hoje nem é mais, hoje é super harmônico. Mas ficou. E a pessoa se acostuma e vai continuando. Isso é desqualificante. Uma mulher da sua idade, com 40 anos, ser chamada de Dentão, não tem nada a ver com você. Então a gente precisa atualizar as coisas, entende? Da gente poder ter uma visão melhor sobre si mesmo e adquirir o respeito alheio sobre nós. Então não, gente, esse tipo de apelido não. Não. Vocês já repararam que apelido é sempre uma coisa que desqualifica? Senão não pega o apelido, né? O apelido que pega é o que te coloca menor. Que coisa sádica isso, não? Então não. O meu nome é fulano de tal. Então não. Então a gente vai cuidando da autoestima. Depois a gente fica assim, eu tenho uma autoestima tão baixa, não sei por quê. Não sabe por quê? É isso. Já gostou da deformidade, ainda não descobriu onde é que está a coisa esquisita. Então, para a gente ter relacionamentos saudáveis conosco e com o outro, a gente precisa dos parâmetros, né?
cuidar da nossa alma, porque a gente é muito precioso, né? Nós somos. Então, vamos fechar o nosso estudo. Vamos fazer a nossa prece.